Na Gig você tem mais de 10 campeonatos nacionais a partir de R$15. Links na descrição. Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área, com Gabriel Lima e Renan Rodrigues aqui para discutir a respeito do fair play financeiro, é isso mesmo. Vocês pediram no vídeo que a gente fez a respeito de que o secretário da CBF, Walter Feldman, prometeu que vai haver implementação do fair play financeiro aqui no Brasil e que vai ser feito de maneira gradativa, assim como foi feito na Europa, ou seja, com penas mais brandas de início, médias e depois só as mais graves, para pegar o exemplo agora mais recente do Manchester City, que foi excluído de competições europeias por 2 anos por infringir o fair play financeiro. A pergunta é, primeiro, do que se trata o fair play financeiro, de que muita gente não entende, e depois, vai dar certo aqui no Brasil? O que você acha, cara? Já começa explicando o que é essa parada pra galera aí. Bom, basicamente, fair play financeiro é uma série de medidas, assim, não é uma regra única, que basicamente diz que você não pode gastar mais do que você arrecada. Você tem que ter ali uma gordura no seu caixa para você, alguma emergência, alguma coisa assim, você não deixar o clube descoberto. E por que isso? Porque é um clube com dinheiro, um clube bem gerido. E isso a gente não tá falando tipo, o time tem 100 milhões para gastar. Não é isso. Indiferente do quanto tem no caixa do seu clube. Ele ter ali uma saúde financeira positiva favorece ele ter um posicionamento no mercado e desempenho dentro de campo melhor. Isso é mas uma pergunta clara que eu te faço. Vou chegar lá. Antes de você... Desculpa te cortar. E aí aconteceu, por exemplo, com o City. Para pegar o exemplo do City, que é uma das regras que o City infligiu. O City pegou o dinheiro do seu próprio dono, que lá os times têm dono, e colocou no balanço como se fosse do patrocínio. Então isso vai acontecer com o Palmeiras e a Crefisa. Não. Por quê? Porque a Crefisa declara lá que paga 120 milhões pro Palmeiras, e o Palmeiras declara que recebe 120 milhões da Crefisa, e tá tudo certo. Mas é um valor muito acima do médio do mercado. No Brasil e em outros lugares do mundo, você não pode impedir uma empresa, 2 empresas privadas no caso, de fazerem negócio. Se a Crefisa acredita que o Palmeiras vale 120 milhões de reais, ela vale 120 milhões de reais. Só que tem uma pegadinha nisso. Nenhuma das receitas do clube, seja patrocínio, direito de TV, nenhuma das receitas principais, exceção a venda de jogadores, porque é inerente ao esporte, pode ultrapassar os 30%. Isso na Europa, ou seja, contrato de patrocínio do City não pode passar de 30% do valor total arrecadado. Uma regra que não existe no Brasil. Não, contrato de TV não pode passar de 30%. Então ainda que o dono do City tivesse uma empresa, uma Crefisa, que ele pudesse colocar lá como isso aqui é patrocínio, ele não poderia fazer isso porque lá tem uma regra que não pode passar de 30%. Certo. Então imagina o seguinte, o orçamento do City pro ano é de 1 bilhão de libras. Através do seu patrocínio, ele pode ter 300 milhões de libras. Certo. Através do contrato de TV, mais 300 milhões de libras. Certo. E assim por diante. As únicas coisas que não entram nessas regras é venda de jogadores e bilheteria, porque, lógico, se você coloca mais gente mais recorrentemente. Mas uma pergunta que eu te faço é o seguinte: então, baseado em tudo que você falou, essa regra já não existe no Brasil por causa do Profut? Teoricamente, porque sim. Isso foi uma das contrapartidas que se implementou no Profut, de que os clubes não poderiam gastar mais do que arrecadavam e que se fizessem isso, gastar com seriam punidos. Sim. Então, peraí, essa regra que o secretário aí da CBF, o Walter Feldman, que eu não sei nem o que tá fazendo lá, que é um câncer na CBF, é uma cobaia, né? Cobaia não, é um capanga, para citar aqui um deputado famoso aí no Brasil que falou isso sobre um ministro recentemente. É um capanga de ainda Marco Paulo Del Nero, que comanda essa entidade por fora. Porque, assim, como ele diz que essa parada vai ser implementada no futebol brasileiro, sendo que ela teoricamente já foi pelo Profut, que é a lei de refinanciamento das dívidas com a União, para quem não sabe, que os clubes assinaram, aqui puderam assim parcelar suas dívidas, seus impostos com o governo nacional, e então juros baixíssimos, vários anos então poder pagar isso de maneira mais leve e se reequilibrar financeiramente. Uma das contrapartidas para que essa dívida fosse diluída ao longo de muitos anos e assim os clubes aliviassem os seus caixas, eram que eles não gastassem mais do que arrecada. Tinha até ali uma sobrinha, uma gordurinha. Eu não vou lembrar o valor exato, mas tinha um teto para gastar com futebol, por exemplo. O clube podia gastar 50% do que arrecadasse com futebol. Ou seja, você está me dizendo
antes de chamar o Gabriel pro papo aqui, que existe que o próprio o Walter Feldman, ao dizer que vai implementar o fair play financeiro, ele mesmo está demonstrando que não há absolutamente respeito nenhum pelo Profut. É isso. E que o Profut foi um profundo fracasso, se a gente pegar do ponto de vista do governo, né? Do ponto de vista de reorganização de contas, porque vários times estão devendo parcelas do Profut, por exemplo. E deveriam, e tinha sanções para isso, o time poderia até cair de divisão, perca de ponto, nunca aconteceu isso. Atraso de salário, que também é uma das regras do Profut, poderia perder pontos, nunca gerou esse tipo de punição. E sonegação de imposto. Cara, e é isso. E pra introduzir o Gabriel nesse papo, cara, pra onde o Brasil vai desse jeito, cara? Cara, eu acho que essa medida vindo de quem vem, a gente conhece, parece mais qualquer coisa autopromoção, né? O Walter Feldman querendo aparecer um pouquinho na imprensa, querendo falar que tá fazendo alguma coisa, mas pra onde a gente vai, eu acho, pra onde a gente sempre esteve, que é a lei existir e ninguém respeitar, né? A gente já teve presidente do Corinthians que falava que preferia deixar de pagar imposto. Presidente. É. O atual presidente do Corinthians, interessante. O famoso André Sanches, que falava que preferia ser campeão do que pagar imposto. Então, na prática, o que vai acontecer... Ele fala isso no título da Libertadores. Ele fala, eu deixei de pagar imposto pra montar esse time e ganhar a Libertadores. Então, de nada adianta criar uma lei que já existe se ela não vai ser cumprida. A minha preocupação é sempre essa. E tendo quem a gente tem no comando da CBF, eu acho que não dá pra esperar muito. E aí esse debate, ele leva pra um ponto ainda mais importante dentro da sociedade, que é o lance da Receita Federal, ali, da Receita Social, principalmente, INSS e tal. Porque o Brasil aí nos últimos anos vem brigando aí, falando que a Previdência brasileira tá quebrada, não funciona mais desse jeito, a gente precisa de várias reformas, quando os clubes devem aí milhões e milhões, cara. Ninguém cobra disso. Clubes que arrecadam milhões por ano e que tudo bem não pagar o governo, tudo bem não pagar o Estado, etc. Então é um absurdo. E aí a CBF, uma vez que ela vamos fazer isso, vamos implementar isso no Brasil, o Profut não fez, então nós faremos. Quem se beneficia disso? Porque eu vejo muito nos comentários, quando eu fiz o vídeo, muita gente tendo dúvida do que seria o Flamengo, do que seria, por exemplo, outros times e tal, qual seria a postura desses por exemplo, times? hoje o Flamengo, de acordo com o balanço, ele teria um problema se a gente seguisse exatamente o modelo europeu, para deixar claro. Ele teria um problema com a cota de TV. Não poderia porque ganhar. Cerca de 40% da renda do Flamengo vem de TV. Assim como o Palmeiras teria um problema com a Crefisa. Não, porque a Crefisa é 19% da arrecadação. Então... O Palmeiras tem as contas devidamente distribuídas. De acordo com o modelo europeu. Com o modelo europeu. Enquanto no Flamengo, não é demérito nenhum do Flamengo, não quero falar mal do contrato. Pouco Flamengo. Pelo contrário, é mérito do Flamengo. Lógico, total. Mas seguindo esse modelo europeu, não se enquadraria. Teria que rever essa cota de TV e distribuir ela para que o Flamengo tivesse no máximo 30% do seu orçamento ou aumentar as outras, né? Tipo, conseguir mais com outros. Coisa que eu apoio totalmente, inclusive. Acho que ia ser absolutamente saudável pro futebol brasileiro se uma lei desse tipo contribuísse para balancear melhor as contas de TV. E isso é papo para outra resenha. De fato. Pois é, cara, eu quero saber o que vocês acham. Esse fair play financeiro é só fumaça, como mais uma das tantas que esse Walter Feldman solta, ou não? Vai acontecer. O que você acha disso? E se acontecer, você é a favor ou contra? Comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, siga-nos em todas as nossas redes sociais. E é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.